Terça-feira, 23 de julho de 2024. Boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias. O nosso super abraço de aniversário vai para Leila Pompeia Souza, de Santana da Parnaíba, São Paulo. Isabela Stansky, de 8 anos, inclusive hoje, aqui de Curitiba, pertinho. Também o Vinícius, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Gildete Guimarães, de Natal, Rio Grande do Norte. Natália Colognese, aqui de Londrina, nossa paroquiana, aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. E Euler Lage, de Corinto, Minas Gerais. Lucas Ribeiro Alves, de Montes Claros, Minas Gerais. Quem oferece para você, Lucas, é a sua namorada, viu? Isso que é amor. Amor quando a gente reza pelo outro e quer ver o outro feliz com Jesus. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará. A garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia. Ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Os parentes chegam à casa onde Jesus estava. Provavelmente vem de Nazaré. De lá até Cafarnaum são 40 quilômetros de distância. Sua mãe também vem com eles. Eles não entram, mas mandam um recado. Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e tentam falar com você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que revelastes a Santa Brígida os mistérios celestes, quando meditava a paixão do vosso Filho, concedei-nos exultar de alegria na revelação da vossa glória. Amém. Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A comparação de Jesus com os escribas e fariseus nos mostrou um pouco até que ponto o reino de Deus questiona o homem, o julga pelas motivações últimas das suas ações. Agora Mateus volta a chamar a nossa atenção para as multidões e para o parentesco de Jesus. A intenção de Jesus nos apresenta novamente a ruptura que o reino dos céus produz em relação aos laços de parentesco humanos. O parentesco que vem do Pai é mais forte, mais importante do que aquele que deriva dos laços de sangue. Os laços de sangue é humano, temporal, e os laços divinos pelo batismo é divino e eterno. Nasce então uma nova família em torno de Jesus. A imagem deste novo círculo familiar é reforçada pelo fato de Mateus designar Deus com o nome de Pai. Quem faz a vontade do Pai, como Jesus, torna-se seu irmão, sua irmã, sua mãe. Esta comunhão tem acima de si o Pai Celeste e no meio Jesus, como irmão e
interlocutor de todos. Ser discípulo de Jesus é algo diferente de ter uma certidão de batismo pura e simplesmente. O discípulo se manifesta como discípulo, realizando a vontade do Pai, como Jesus a anunciou. Só pertence à família de Deus quem está disposto a comprometer-se totalmente em acolher e viver a palavra de Deus. A fraternidade da igreja não é fruto de um compromisso moralista ou de um espírito coletivo pura e simplesmente, mas tira sua origem e o seu significado da fé em Cristo. Mas aí você me pergunta, e a mãe de Jesus? Não parece no Evangelho que ele a desprezou, assim também os seus familiares? A verdade é que Jesus a elogia, porque Maria foi aquela que ouviu a palavra e produziu a palavra na sua vida. Ela praticou a palavra. Então Maria é muito mais importante, porque ouvindo a palavra realizou a vontade de Deus, do que simplesmente porque foi a mãe terrena aqui de Jesus. Isso com certeza. E quando fala dos irmãos de Jesus, irmãos e irmãs, não quer necessariamente falar daqueles irmãos de sangue, como nós costumamos chamar. Até porque na língua hebraica da época, o aramaico ainda, que era a língua falada por Jesus, não tinha essa riqueza de vocabulários para designar primo, prima, tio, tia. Então usa-se o mesmo termo para designar um irmão, como também um tio, como também um primo, alguém próximo, alguém da família. Então, não vamos confundir as coisas. Santa Brígida. Ela nasceu no ano de 1303 em Finsta, Suécia, de pais muito nobres e piedosos, com parentesco na família real. Com 18 anos de idade, Brígida se casou com o nobre Ulf, governador de um importante distrito do reino e também um cristão fervoroso. Brígida e Ulf tiveram 4 filhos e 4 filhas, uma delas Santa Catarina da Suécia. O casal, especialmente Brígida, cuidava com muito cuidado da educação moral, formal e religiosa dos filhos. Guiada pelo um erudito religioso, estudou a Bíblia, a ponto de ser apreciada por sua pedagogia e por isso, chamado do rei Magnus, acompanhou sua jovem esposa Bianca de Namur, da Bélgica, para que formasse também ela na cultura sueca. Junto com seu marido, adotou a regra das terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Quando um dos filhos morreu, fizeram uma peregrinação até o santuário de Santiago de Compostela, na Espanha. Lá por volta de 1341, Ulf adoeceu gravemente, recuperou-se e logo depois foi viver no mosteiro, de acordo com o plano que fizeram de viver em continência. Ele faleceu em 1344. Viúva, Brígida despojou-se dos seus bens e se fez monja cisterciense em Alvastra. Ali começaram as revelações divinas que acompanharam durante o resto da sua vida. Essas foram ditadas por Brígida nos seus secretários confessores, que as traduziram do sueco para o italiano em uma edição de 8 livros intitulados Revelaciones, Revelações, com o suplemento Revelaciones Extravagantes, Revelações Suplementares. Bom, essas obras de conteúdo e estilo muito variado ainda hoje são consultadas por teólogos, historiadores e fiéis. Não há dúvida que a Igreja, dizia São João Paulo II, ao reconhecer a santidade de Brígida, mesmo sem se pronunciar sobre cada uma das revelações, acolheu a autenticidade do conjunto da sua experiência interior. Mas o ponto central da sua experiência de fé foram a paixão de Cristo e a Virgem Maria. Testemunhas disso foram o Rosário Brigidino e as orações ligadas às graças particulares prometidas por Jesus a ela, para quem as praticasse. Em 1349, Brígida deixou para sempre a Suécia e foi em peregrinação a Roma,
acompanhada pela filha Catarina. Queria participar do jubileu de 1350, mas principalmente conseguir do Papa a aprovação da regra de uma ordem religiosa que chegou a fundar, a Ordem de Santo Salvador, composta por monges e monjas sob a autoridade da abadesa e da regra de vida de Santo Agostinho. Na Idade Média, existiam fundações monásticas com um ramo masculino e um ramo feminino, mas com a prática da mesma regra monástica que previa a direção da abadesa. Decidiu se estabelecer na Cidade Eterna, em uma casa na Praça Farnese, que ainda hoje é a sede da Cúria-Geral das Brigidinas. Essa residência recebeu a maior parte das suas revelações, mas também em diferentes igrejas de Roma. Ela, que era nobre, vivia na pobreza, a ponto de pedir esmolas nas portas das igrejas. Apoiada por Catarina Brígida, dedicou-se a uma vida de caridade, intenso apostolado e oração pela moralização dos costumes resultante da degradação generalizada da cidade. Neste período, por divisões dentro da igreja, os papas moravam em Avignon, na França, e Brígida se dirigiu severamente a eles, a fim de que voltassem à Sé Romana de Pedro. E em 1367 o Papa Urbano V chegou a voltar, porém só por breve tempo. Finalmente, Gregório XI estabeleceu-se definitivamente em Roma, mais alguns anos depois da morte de Brígida. Outra linha de ação de Brígida era a paz na Europa, intercedendo para que terminasse a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. De Roma, peregrinou a diversos santuários italianos, em particular Assis, porque tinha grande devoção a São Francisco. Em 1371 foi à Terra Santa, seu maior desejo, já com quase 70 anos, em companhia de um grupo dos seus filhos espirituais. Santa Brígida morreu em Roma no dia 23 de julho de 1373. No ano seguinte, seus filhos Birger e Catarina a transladaram à Suécia para o mosteiro de Vadstena, sede da ordem religiosa por ela fundada e agora dirigida por Santa Catarina, e que teve uma notável expansão. Santa Brígida é a padroeira da Suécia e copadroeira da Europa, com São Bento, São Cirilo, São Metódio, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa Benedita da Cruz. Oremos. Senhor Deus, que nos proporcionais inúmeros e acessíveis caminhos para chegar a vós, concedei-nos, por intercessão de Santa Brígida, a graça de obter de vós um período de paz, da vossa paz, para o mundo, fortalecendo o Papa para que esteja sempre em santidade, que é o seu lugar próprio, e que, como ela, combatamos com a oração e o exemplo para a moralização dos costumes do nosso tempo, de modo a que a última viagem desta nossa peregrinação terrena seja para a Terra Santa Celestial. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa terça e até amanhã.